Olá, ouvintes da Rádio Vida Nova FM. Está no ar o nosso programa Hora da Família. Eu sou a Sônia, é uma grande alegria estar de volta nesse programa. E hoje, sintonizados com a Semana Nacional da Família, vamos conversar sobre a espiritualidade conjugal e familiar. E para nos conduzir nas reflexões de hoje, nesse tema que é tão especial e tão rico para todos nós, eu recebo aqui com muita alegria um casal amigo, que é o casal Erivelton e Andréia. Então, Erivelton e Andréia e Erivelton, é uma grande alegria recebê-los aqui no Hora. A Andréia já esteve aqui conosco em outro momento. Erivelton é a primeira vez que está aqui no Hora. Então, com muita alegria, eu recebo vocês, dou as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Hora da Família. Muito obrigada, Sônia, pela acolhida. Olá, queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Então, como a Sônia já disse, né? Eu sou a Andréia. Eu sou Erivelton. Nós temos aí 14 anos de casados, quase 15, se Deus quiser. E temos 3 filhos, o João, a Maria e o André. E atualmente, né, nós estamos servindo aí, com a graça de Deus, a nossa igreja, como ministros da Sagrada Comunhão Eucarística. Também fazemos parte, né, do ECC, Encontro de Casais com Cristo. Somos catequistas, né? Erivelton teve aí um tempo servindo como catequista, né? Pela escala de trabalho, precisou afastar, mas com a graça de Deus eu estou aí. E também agora fazendo parte do coral da Mãe Rainha. Então, meus amados, é uma alegria imensa estar com vocês nesse programa Hora da Família. Estamos aí iniciando, né, no mês de agosto, mês vocacional. E a cada domingo desse mês, nós celebraremos uma vocação. E o que é vocação? É o chamado, né, que o Senhor faz a cada um de nós. É a doação de si mesmo para o Senhor e para o mundo, na qual a gente, né, corresponde à vida que recebemos de graça pelo Senhor. Então, temos aí a vocação, né, do sacerdócio, que é a vocação de ser padre, né, a vocação matrimonial, a vocação da vida consagrada, religiosa, e também a vocação dos leigos, né, que são todos aqueles que assumem com amor e generosidade sua missão na igreja e no mundo. No primeiro domingo, né, que foi no domingo passado, nós celebramos a vocação sacerdotal, a vocação de ser padre. E nesse segundo domingo, amanhã, com a graça de Deus, nós celebraremos a vocação matrimonial. Essa vocação na qual nós fazemos parte dela, né? Estamos aí caminhando, procurando vivê-la com a graça de Deus, em busca da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sônia. É uma alegria imensa entrar na casa e no coração de cada ouvinte da Vida Nova FM nesse programa Hora da Família. E queremos lembrar a todos os casais que a santidade não é um chamado distante, reservado apenas para os altares das igrejas. Isso, Sônia, me faz lembrar muito os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é São Luís e Santa Zélia. Eles subiram ao altar como santos, né, proclamado pela igreja. Mas às vezes a gente pensa que viver a santidade é viver de uma forma completamente perfeita. A santidade é a gente viver ela em meio às dificuldades da vida, às adversidades do dia a dia, e não perder a fé, ter a esperança, ter os olhos fixos no céu, ter o coração ardente por Deus. É viver a temperança, é viver de forma equilibrada, mesmo em meio às dificuldades. O sacramento do matrimônio é o nosso caminho real de santificação diária. Se a gente olhar bem o Catecismo da Igreja Católica, que está no parágrafo 1601, ele nos ensina de forma muito bonita
que o matrimônio é uma íntima comunhão de vida e amor, instituída por Deus para o bem dos esposos e para a geração e educação dos filhos. O matrimônio, Sônia, é um caminho que nos leva a Deus, no qual somos chamados a viver a comunhão com o Santo Evangelho inserido na família. Diante desse tema de hoje, né, tão essencial para os nossos dias, que é a espiritualidade conjugal e familiar, às vezes nós pensamos, né, que ter uma vida espiritual em casal exige passar horas e horas, né, ficar ali horas e horas de joelhos na igreja. Mas não, a nossa espiritualidade, ela começa sim no altar, mas ela se estende, né, para a rotina de casa, para o nosso dia a dia. Com o sacramento do matrimônio, o Senhor nos dá graças diárias para nos amarmos quando é difícil, para sermos pacientes um com o outro e para caminharmos juntos rumo ao céu. Como casal, né, nós somos chamados a nos ajudarmos um ao outro a sermos santos. Que reflexão maravilhosa para começarmos esse Hora da Família, hein, gente? E para você que está aí nos ouvindo agora, que tal colocarmos já isso em prática com um pequeno gesto concreto? Olhe para o seu cônjuge agora. Agradeça a Deus por uma virtude específica dele. Se ele ou ela não estiver aí por perto, manda uma mensagem dizendo o quanto ele, ela é importante na sua vida, na sua caminhada de fé. Isso é muito especial. Então a gente já começa esse hora com um gesto concreto. Para um pouquinho, faz isso, olha para o seu cônjuge, né? Não fica com vergonha não, agradece por ele, agradece a Deus por ele, né? Por aquele dom especial que ele ou ela tem. Não está pertinho, manda uma mensagem ou pensa no que você vai dizer quando ele ou ela chegar, mas vamos fazer esse gesto concreto. E já vamos fechar esse primeiro bloco, fazendo nosso primeiro intervalo musical, ouvindo a canção belíssima do Padre Antônio Maria, Oração da Família. Muito bem, queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM e ouvintes do programa Hora da Família. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo o casal Erivelton e Andréia. O programa hoje tem como tema a espiritualidade conjugal e familiar. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai focar a nossa reflexão na espiritualidade do amor cotidiano. Então, Erivelton e Andréia, muitos ouvintes podem estar se perguntando, tá, mas como que é possível cultivar essa espiritualidade, manter a paz no lar, gente, em meio ao cansaço, a rotina, as contas para pagar, a correria do trabalho, como que é possível realizar essa espiritualidade, fazer isso acontecer na prática? Então, essa é a realidade, né, de várias famílias, né, Sônia? E além do que você citou aí, nós podemos acrescentar ainda mais filhos pequenos, telas e mais telas, né, redes sociais. Mas, assim, nós não podemos ficar parados também olhando essas dificuldades. Nós precisamos confiar na promessa do Senhor que diz, né, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, onde ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até o fim. E o Catecismo da Igreja Católica, ele vem nos confirmando isso, lá no parágrafo 1642, onde nos diz que o próprio Jesus Cristo, ele vem ao nosso encontro, ao encontro dos cônjuges cristãos. Ele vem ao nosso encontro e permanece conosco. Ali, quando selamos, né, a nossa aliança no altar, não foi só entre eu e Erivelton. Então, foi entre eu, Erivelton e o Senhor. Foi entre você, seu esposo, e o Senhor, né? Quando você, casal que nos ouve, né, pelas ondas da Rádio Vida Nova, quando vocês buscaram este sacramento do matrimônio, a aliança de vocês foi selada entre vocês e Deus. Vocês não estão sozinhos. É Ele, o Senhor, quem nos dá a força para segui-lo, para nos levantarmos depois das quedas, para perdoarmos um ao outro
e para carregarmos os fardos uns dos outros, se for preciso. A nossa espiritualidade conjugal, ela não nos afasta das realidades pesadas do dia a dia. Ela fortalece para vencê-las. E o Papa Francisco, em sua carta Amoris Laetitia, nos lembra que a espiritualidade do amor familiar, ela é feita de milhares de gestos reais e concretos. Isso mesmo. A Andréia falou bem. Esse assunto, a espiritualidade no amor cotidiano, é um tema, né, muito interessante, um assunto muito importante para nós no dia a dia. O amor conjugal, ele se prova nas pequenas coisas do dia a dia. A começar, Sônia, pelo exemplo, né, que a gente pode dar aqui. O tom de voz calmo, talvez num momento de estresse, às vezes em meio à correria do dia a dia, né? Quantas vezes a palavra vem em nossa mente, mas nós precisamos refletir antes de falar. Porque depois de uma palavra maldita, ela foi. E para tentar consertar, dói, né? Deixa marca. Então, é o perdão pedido antes de dormir, não deixar, né, que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento, é o cuidado em preparar um café um para o outro, é a preocupação em fazer o outro feliz, porque, na verdade, o sacramento do matrimônio, ele nos provoca a viver desta forma, a não viver, né, de maneira que egoísta, pensar só em si próprio, mas não, é fazer algo em prol do outro, para o bem-estar do outro. Assim é possível que essa felicidade mútua aconteça. E o material da Semana Nacional da Família, ele reforça muito bem isso. A rotina do lar é o altar onde o casal oferece o seu culto a Deus. Se dividirmos as tarefas domésticas e as preocupações com espírito de oração e caridade, tudo ganha um sentido novo. É muito mais fácil, né, a gente olhar a vida de um ângulo diferente, sobretudo na vivência familiar. Se em meio às dificuldades, os reveses da vida, a gente conseguir contribuir com o outro, até mesmo as piores dificuldades vividas, elas ficam mais leves de se viver. Fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo para a gente caminhar de mãos dadas, né? Um contribuindo com o outro. Quando Erivelto fala aí, né, Sônia, sobre o perdão pedido antes de dormir, eu também me lembrei dessa palavra, né, que está em Efésios 4:26. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, sobre vossa ira. Quem vai dormir, né, com o coração abarrotado de ira, de ódio, de ressentimento, de desejo de vingança, né, sobretudo determinado a não perdoar, está levando o próprio encardido para a cama, né? Porque na palavra de Deus, o próprio Jesus diz: quem não está comigo, está contra mim. E se o casal está de mal um do outro, está um contra o outro, estão divididos. Então estão abrindo brechas para o divisor entrar. E quem é o divisor? O encardido, né? O nome que a gente dá, né? Então é preciso que abramos o nosso coração, amigo ouvinte, né? Você casal que está ouvindo esse programa, é preciso abrirmos o coração para que o Espírito Santo possa agir para vivermos o perdão diário a cada dia. Eu encontrei um textinho onde Papa Francisco disse em uma festa da família, num encontro mundial das famílias em Filadélfia, em 2015, ele disse esse texto, olha que lindo: a família é beleza, mas tem problemas. Às vezes há inimizades, maridos que brigam com as mulheres, filhos que não se entendem com os pais. Aí ele diz assim: lhes sugiro um conselho. Nunca terminem um dia sem fazer as pazes. Uma família não pode terminar o dia em guerra.
cuidemos da família, defendamos a família, porque aí está em jogo o futuro da humanidade, né? Porque o futuro da humanidade passa pela família. Todas as vocações, ela passa pelo berço, né, da família. Tamanha importância, né, da nossa missão como famílias, como pais, mães. O convite é muito grande, né? O Erivelton citou aí na sua fala, está vindo a Semana Nacional da Família, em que toda a comunidade é convidada a participar nos seus bairros, nos seus setores. Mais esse momento, a nossa igreja nos presenteia com mais esse momento de profunda espiritualidade e reflexão para as famílias. Como a Andréia bem disse, a família é o berço de toda a sociedade. Tudo, todas as missões, todas as vocações, todas as profissões surgem em primeiro lugar no seio de uma família. E como a Andréia e o Erivelton disseram, é a santidade vivida na simplicidade do lar. E a gente encerra esse segundo bloco com mais um gesto concreto. Vamos convidar vocês, como a Andréia disse, que não deixe que o sol se ponha, que o dia acabe, o dia termine, que você durma sem dar perdão, sem buscar esse perdão, sem refletir sobre seus atos e buscar esse perdão. Então, hoje à noite, antes de dormir, vocês dois aí, né, vão tirar 5 minutinhos para rezar juntos, de mãos dadas, um Pai Nosso, que seja uma dezena do rosário, entregando todas as preocupações da família ao Senhor, que seja pedindo perdão, reconhecendo suas falhas. É difícil, dá um abraço, fica em silêncio. De repente esse início pode ser muito desafiador para o casal que não tem o hábito de rezar junto, mas de repente dá um abraço, nesse abraço ali, pede perdão, reafirma o seu amor, reconhece o seu erro, né? Viver um casamento é viver diariamente um exercício de humildade, de reconhecer nossas falhas, de reconhecer que o outro também falha e pedir perdão. Então, mais um gesto concreto. Hoje, pede perdão, não dorme sem pedir perdão, não, sem se reconciliar. E a gente já vai fazer mais uma pausa musical, a gente vai ouvir Eu Protejo a Minha Família. Fique conosco, esse é o programa Hora da Família e daqui a pouquinho a gente retoma o nosso terceiro bloco. Você que está sintonizado na Rádio Vida Nova FM, acompanhando a Hora da Família, eu sou a Sônia, estamos recebendo aqui o casal Erivelton e Andréia e nos primeiros blocos, refletindo aqui o tema a espiritualidade conjugal e familiar, nós já refletimos sobre o matrimônio como caminho de santidade. Refletimos também sobre a espiritualidade no amor cotidiano. Agora, a gente vai focar um pouquinho sobre a família como a igreja doméstica. A nossa igreja utiliza esse termo que é tão rico para definir o lar cristão, igreja doméstica. Então, Andréia e Erivelton, o que essa expressão significa na prática para vocês que são pais, para nós que somos pais, para os demais pais que estão nos ouvindo e educando os seus filhos. Igreja doméstica. Sônia, querido ouvinte da Vida Nova FM, esse termo, igreja doméstica, é muito significativo para nós quanto família. Às vezes, eu tive pensando como é viver em meio a correria do dia a dia, do trabalho, da educação com os filhos e tentar conciliar com essa ideia, a igreja doméstica. Às vezes a gente pode até pensar, será que eu devo fazer da minha sala uma capela de adoração? Não, não é bem assim. Mas é trazer o altar para dentro de si, para dentro das suas vidas, é colocar aquilo impregnado no nosso ser, nas nossas ações e atitudes, é trazer o evangelho mais para perto, não deixar esse evangelho apenas dentro de um livro, é fazer com que ele realmente venha para nós. Assim como Jesus falava em parábola, ele fazia com que aquele povo e até mesmo nós, quando a gente ouve o evangelho, que é dito por meio de parábolas, a gente consegue imaginar e entender aquilo dentro do nosso cotidiano. E a igreja doméstica, ela não é diferente, meus amados. Significa que a nossa casa é o primeiro templo que os nossos filhos conhecem. Vocês já pararam para perceber
que dentro das ideologias que vão surgindo, hoje é muito comum o filho tratar os pais de você, não mais de senhor, de não mais dar bênção ao levantar, ao deitar, quando vai sair ou chegar. Eu e Andréia, a gente tenta ainda, nesse mundo de hoje, ensinar os nossos filhos boas maneiras cristãs, né? Bons valores. Essa bênção que é muito importante, os pais, né, abençoar os filhos. No parágrafo 1656 do Catecismo, nos explica com muita clareza que o lar cristão é o lugar onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Se os filhos crescem num lar na qual se ouve falar de Deus e na qual os pais vivem pautados conforme a mensagem do Evangelho, eles vão crescer pensando que todas as famílias são assim. Quando eles depararem com famílias que não vivem a fé enraizada no Evangelho, eles vão nos reportar isso. Porque para eles, na cabecinha deles, que cresceram num lar familiar cristão, eles vão achar que todas as famílias rezam, que todas as famílias vivem em comunhão. Mas se você conseguir transformar a sua família, ainda que a única família, você já ganhou o céu, porque você fez a sua parte. A família é chamada com toda razão de igreja doméstica. Ela deve ser um espaço de graça, de oração, né? Uma verdadeira escola das virtudes humanas e da caridade cristã. Nós, meus queridos, nós pais, fomos constituídos por Deus como os primeiros catequistas dos nossos filhos. E vale lembrar, né, que nós ensinamos muito mais com o nosso testemunho do que com discursos. Se os nossos filhos, né, veem o pai e a mãe se perdoando, se eles nos veem rezando antes das refeições, ali, né, tirar uns momentos de orações, participando da Santa Missa aos domingos com alegria, a fé se torna algo natural e vivo no coração deles, né? Essa espiritualidade familiar, ela precisa ser alimentada constantemente pela palavra de Deus, né? Tem a Lectio Divina, né? Que é uma bênção, onde eu falo com Deus, eu escuto a Deus, eu contemplo. Também sustentada pela Eucaristia, pela reza do terço em família, pelos momentos de orações em família, né? Porque, como sempre repetia São João Paulo II, né? Família que reza unida, permanece unida. Mas, meus queridos ouvintes, nós temos ouvido muito aquela frase, não tenho tempo. A falta de tempo, meus amados, tem levado muitas famílias a abandonar o costume de rezar juntas. E isso, assim, está resultando no distanciamento dos membros dentro do próprio lar. E eu não diria que é falta de tempo, porque tempo nós temos. O Senhor nos dá tempo para tudo. Muitas vezes nós é que não sabemos administrar o nosso tempo. Precisamos pedir a Deus que nos ensine a priorizar o que é verdadeiramente importante. Porque hoje em dia, né, nesse tempo em que estamos vivendo, quanto tempo nós perdemos diante das telas, diante das redes sociais, diante de uma televisão, uma novela. Amados ouvintes, ter vida de oração não é difícil. Às vezes a gente é que complica. Uma vez eu ouvi, né, numa espiritualidade com o Padre Hermes, ele dizendo, oração não é difícil. Oração é rezar com a vida. Nós precisamos aprender a rezar ao ritmo da vida. Mas o que é isso? Rezar ao ritmo da vida é transformar o cotidiano em oração. É ali, ao acordarmos, abrir a janela, é louvar o Senhor por poder ver a luz do dia, né? Dizer ali, obrigada, Senhor, por esse dia lindo. E aqui eu lembro, Sônia, que o André, né, que é o nosso filho de 4 anos, desde pequenininho,
Eu lembro que ele acordava cedo, eu chegava na janela e falava, olha que dia lindo. Obrigado, Senhor, pelo dia lindo. Aí, quando ele estava menorzinho, ali 5 horas da manhã, ele olhava, abria os olhos e falava, mamãe, olha o dia lindo. E ali a gente já acordava, né? Então, é acordar, abrir os olhos, né, ali, também abrir os olhos na fé, louvando o Senhor, louvar pela família, é dar um bom dia animado para Jesus que está aí do seu lado, nos membros de sua família. É agradecer pelo pão, pelo café da manhã, agradecer por quem preparou este café da manhã, é rezar ali no carro ou no ônibus, no caminho do trabalho ou da escola, pedindo a proteção de Deus para a vida. E diante de uma situação ou dificuldade, não desesperar, né? Não ficar nervoso, mas é rezar pedindo a intervenção de Deus. Quantas coisas, né, quer nos tirar a paz nos dias de hoje. É muita correria. Então é ali chamar a família, né, e rezar, pedir a cada um que reze por aquela situação. Amados ouvintes, é preciso fazer de tudo para priorizarmos horas livres para estarmos em oração, sim. Mas se você não está conseguindo, né, administrar esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá, traga Deus ali para a sua rotina. Que missão nobre e bonita tem os pais cristãos. André e Erivelton, durante a fala de vocês, ficou nítido para nós, ouvintes, para todos nós que estamos participando desse programa, para o ouvinte que está em casa, esse conceito da igreja doméstica, como o Erivelton disse, não é montar um altar na sua sala, e como a Andréia bem complementou, nos momentos diários, nos afazeres, naqueles pequenos momentos de transição de rotina dentro da casa, com sua família, a gente consegue fazer esses momentos de oração incluídos nos nossos afazeres, incluídos na nossa rotina. E para além de incluir esses momentos de oração na nossa rotina, que tal, como mais um gesto concreto, para fechar esse terceiro bloco, a gente tirar 10 minutinhos em família, apenas 10 minutinhos, 5 minutinhos que seja, para reunir a família, chamar os filhos, dar as mãos, fazer a oração do Pai Nosso, uma Ave Maria. Se está com um tempinho maior, administrou melhor aí seu tempo, pega o texto bíblico do dia, o evangelho do dia, lê em família, pede cada um para dizer o que mais tocou, qual a palavra tocou mais o coração. Quem sabe esse momento abre uma porta de um filho ou uma filha que te conta algo, que lembra de alguma coisa. Isso abre um caminho lindo de diálogo em família. Então, mais esse gesto concreto e a gente vai fazer mais uma pausa musical pedindo a Deus que nos ilumine. Ouvindo a música, ilumina. Querido amigo ouvinte, chegamos ao quarto e último bloco deste programa, que tem como tema a espiritualidade em família, espiritualidade conjugal e familiar. E nós já conversamos sobre o matrimônio como caminho de santidade, sobre a espiritualidade no amor cotidiano, sobre como fazer da nossa família uma verdadeira igreja doméstica. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a família em missão. Já compreendemos que a espiritualidade nasce no casal, já entendemos que ela se estende para os filhos, mas essa espiritualidade também precisa transbordar para fora das paredes da nossa casa. Então, Sônia, quando você disse aí, né, esse tema tão bonito, né? Família em missão, ou seja, a família servir, né? Servir a Deus em família. Há 15 anos atrás, eu pensava que para servir ao Senhor era só numa vida religiosa, consagrada, né? E então, há 15 anos atrás, num momento da minha vida, eu pensei em me dedicar, né? Em me consagrar a uma vida religiosa. Eu assistia muita Canção Nova, né? Então me veio aquele pensamento de me consagrar. E aí me apareceu Erivelton, né? Me apareceu Erivelton e dizendo que, né, queria namorar comigo. E eu disse para ele, não, agora não, eu quero servir a Deus. Foi quando ele disse assim, mas se você quer servir a Deus, não vai servir sozinha, né? Vem comigo, vamos servir em família. Aí quando ele me disse isso, Sônia, assim,
Eu só não disse para ele para entristecê-lo, né? Mas eu pensei assim, coitado, ele só está querendo ganhar meu coração, porque servir a Deus em família, será que é possível? O interessante é que quando eu fiz essa proposta para ela de servir a Deus em família, me vinha muito aquela passagem, né, da Bíblia que Jesus fala que a messe é grande, mas os operários são poucos, né? A igreja, ela carece de famílias que caminham na missão evangelizadora. E a nossa igreja, a nossa amada Igreja Católica, ela guarda muitos tesouros que, às vezes, poucos conhecem. Tem campo para todo mundo. Às vezes, quando a gente está na assembleia ali, participando da missa, a gente acha que quem está lá na frente é privilegiado, que quem deve evangelizar é só o padre, é a freira, é o papa. Mas não, a igreja, ela não é um clube fechado. A igreja, ela abre as portas para todos, para a família, para o vovô, para a vovó, para o papai, para a mamãe, para os filhos, para as crianças, para os jovens, para todo mundo, para o solteiro, solteira, os noivos. Então tem campo assim, para todo mundo estar atuante e levando essa mensagem do Evangelho. Hoje, com 3 filhos, 2 deles, que é o João e a Maria, já estão servindo de acólitos, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque a igreja ela não paralisa em apenas um tipo de evangelização. Ela se estende esse compromisso evangelizador para todos. E nesse mês de agosto, a igreja celebra a Semana Nacional da Família com um lema muito interessante. O amor jamais acabará. Olha que bonito esse lema. O amor jamais acabará. Esse amor de Deus que recebemos em casa, ele precisa gerar frutos na nossa comunidade, na nossa paróquia. O padre Sancler sempre dizia, né? Como que eu estou vivendo o meu batismo? Isso nos insulta a pensar, a refletir, né? Um dia nós recebemos o batismo. E como que eu estou vivendo? Como que eu tenho dado testemunho do meu batismo diante da sociedade que carece dessa mensagem de fé? O nosso gesto concreto final para esta semana é comunitário. Dentro deste período de celebração da Semana Nacional da Família, nós precisamos fazer um gesto concreto. E esse gesto, ele nos ensina a desapegar daquilo que nos trava, daquilo que nos prende às coisas deste mundo, em prol daquele que carece de uma atenção, daquele Cristo sofredor, na pessoa do irmão que sofre. Então, nós somos convidados a separar juntos, em família, roupas ou alimento para doação. Ou então faça uma visita. Ligue para alguém, né, com uma forma de carinho, para alguém que precisa de uma palavra de apoio. Faça um gesto amigo, dê um bom conselho, um sorriso para aquele que está triste. Tire um tempinho para ouvir aquele que está cabisbaixo, às vezes deprimido. Agora, meus queridos ouvintes, queremos convidar você a sintonizar o seu coração conosco na nossa oração final. Senhor Jesus, nós vos agradecemos de todo o coração pelo dom sagrado do nosso matrimônio e da nossa família. Entramos espiritualmente neste momento em cada lar que acompanha a Vida Nova FM e vos pedimos, permanecei conosco, Senhor. Derramai o vosso Espírito Santo sobre todos os casais. Concedei-nos a graça do diálogo sincero, da paciência nas provações e do perdão mútuo. Que as nossas casas sejam portos seguros, cheios de paz e reflexos fiéis da Sagrada Família de Nazaré. Abençoai os pais em sua missão de educar e guardai os filhos sob a vossa constante proteção.
Que o amor vivido em nossas famílias transborde em nossa sociedade, sendo luz e sinal de esperança para o mundo. Maria, Rainha da Família, rogai por nós. Amém. Querido amigo ouvinte, eu agradeço pela companhia de vocês, agradeço imensamente a generosidade, a disponibilidade, o sim, mais esse sim do casal André e Erivelton. A gente sabe do esforço de cada um, né, para servir, e Deus sabe, e a gente agradece muito o sim de vocês. Foi uma alegria muito grande estar nesse programa. Eu já aproveito que estou com a palavra e me despeço de vocês, agradeço, despeço dos ouvintes, desejando a todos uma ótima semana, convidando a todos para participar da Semana Nacional da Família. Cada dia uma reflexão mais rica, mais profunda. Estamos todos convidados e passo a palavra para as despedidas de vocês e agradeço mais uma vez a disponibilidade e o sim de vocês de estar aqui conosco neste programa. Muito obrigada, Sônia. Nós que agradecemos, né, esse convite para mais essa espiritualidade, né, para nós. Foi isso, esse momento. Então, agradeço de coração este convite e eis-nos aqui, né? Peço sempre a Deus, dá-nos um coração semelhante ao teu. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Gratidão, Sônia, caro ouvinte da Vida Nova FM. Para mim foi uma alegria imensa. Meu coração transborda de alegria por ter tido, né, a oportunidade de estar aqui para participar deste tema, né, tão importante para nós, sobre a Semana Nacional da Família. Semana essa que todos nós, como família, somos convidados a celebrarmos juntos esse tempo especial de fé, de caminhada cristã. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos encerrar com o tema, com o hino da Semana Nacional da Família, Torna-te aquilo que és. E como a Erivelton disse, estamos todos convidados para participar da Semana Nacional da Família, que se inicia neste domingo, às 18 horas, com a procissão com a imagem da Sagrada Família, com saída da Igreja Matriz em direção à Catedral, onde participaremos da Santa Missa. Dos dias 10 a 14 de agosto, às 19 horas, a participação nos encontros diários dentro dos setores. Então, procure saber aí no seu setor onde vai ser o encontro, de 10 a 14 de agosto. E no dia 16 de agosto, domingo, às 19 horas, a missa de encerramento da Semana Nacional da Família, com a presença e participação de todos os setores. Então, não deixe de participar. Será uma linda oportunidade de se aprofundar nesse tema, né, que está tão lindo. Família, torna-te aquilo que és. O que a família é? Berço de amor, berço do mais puro amor. Com esse lema lindo, o amor jamais acabará. Então participe. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo programa.